Eu tô indo visitar um cliente agora, de carro, em Porto Alegre. Hoje é dia 23 de julho, 9h15 da manhã. Tá chovendo bastante. E eu gostaria de compartilhar uma ideia que eu tenho por bastante tempo, que é o que faz uma pessoa de fato ter sucesso, ter um resultado extraordinário em suas áreas, seja de trabalho ou até mesmo no esporte, e outras não. Por muito tempo eu me perguntei, eu achei que era algum hackzinho ou até mesmo algum segredo que eu não sabia. E quando eu tive a oportunidade de conhecer alguém que executava com muita excelência todo santo dia a sua rotina, o seu trabalho, eu tive a chance, de perguntar para essa pessoa qual que é a diferença, o que eles sabem que eu não sei. Essa é a pergunta que ficou na minha cabeça. Quando eu consegui perguntar isso para essa pessoa, ele me respondeu uma coisa que me quebrou. Porque essas pessoas que a gente tanto admira, com resultados excepcionais em suas vidas, eles não têm nada de diferente. Absolutamente nada de diferente. Só uma única coisa. Só uma única coisa. Porque pensa comigo, essas pessoas, elas têm dias ruins, têm momentos horríveis, passam por desânimo, tem dias que não querem trabalhar ou até mesmo fazer o que devem fazer, mas elas têm uma coisa em comum, só uma coisa em comum: elas resistem mais que as outras. Não é segredo de acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, não, mas elas resistem mais que as outras. Quando todo mundo está cansado, a partir das 8, 6 horas, essas pessoas só continuam. Elas não pensam muito, só executam. Então por isso que, se você for perceber, boa parte dessas pessoas que têm bons resultados não necessariamente tem uma rotina perfeita. De acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, ler, meditar. A grande maioria é o próprio contrário. A grande maioria se alimenta mal pra um caralho, dorme muito mal, dorme muito mal, e ainda por cima não faz, o que é rotulado, essa ideia para ter uma rotina perfeita de alta performance. Então, a única diferença de fato é elas resistem mais que as outras, porque independente da rotina perfeita que tu tenha, se no final das contas tu não sentar na cadeira e trabalhar de fato, tu não vai ter resultado. Pode ter uma rotina do caralho, mas se no final das contas tu não sentar e ficar por horas trabalhando em um projeto que, mesmo que tu não goste de executar aquilo, tu não vai conseguir resultado. Foi isso que eu entendi naquele momento. E eu percebi, caramba, velho, é só isso. É literalmente só isso que as pessoas que eu tanto admiro têm. É literalmente só isso. Porque a gente, desde cedo, parece que é algo mágico, Parece que tem um hackzinho, algum segredo. Mas não. É literalmente, elas existem mais que as outras e trabalham pra um caralho. Onde boa parte das rotinas delas, cara, não são saudáveis. A grande maioria, cara, tem um sono péssimo, alimentação horrível, não treina, não tem hábitos, de coach, vamos dizer assim. Isso na prática significa o quê? Quando tu estiver executando o teu trabalho, cara, você vai ter que resistir mais que as outras pessoas, no sentido de ficar até mais tarde num projeto, chegar mais cedo e sair mais tarde numa empresa onde você quer crescer, trabalhar sábado, domingo, momentos que tu não queria, mas tu tá sentado trabalhando, executando, estudando principalmente. Então, na prática, cara, é literalmente tu fazer o que tu não gosta. É literalmente fazer o que tu não gosta. Onde a grande maioria, boa parte das pessoas acha que é motivação, mas não, é só resistência mesmo. Só resistência. Óbvio, tu tem que ter um bom motivo para tomar uma ação, Isso que é a motivação. Ter um bom motivo para tomar uma ação.
Mas isso sozinho, cara, não adianta em nada. Não adianta em nada. Já conheci muitas pessoas motivadas, mas que no final não conseguiam resistir por muito tempo. Não conseguiam resistir. E aí que tá realmente a diferença. Isso não é algo que tu coloca um drive na tua cabeça e da noite pro dia tu começa a passar horas trabalhando. Não, é algo que tu executa e pratica durante semanas, meses, anos. Então, pra mim, no começo, cara, era muito difícil eu ficar por muito tempo focado em uma coisa só, ou até mesmo muito motivado naquela execução. Então, é algo que tu pratica todo santo dia, desde o momento que tu acorda até quando tu vai dormir. Então, isso vale tanto para academia, esporte, quanto para o próprio trabalho, criar uma empresa principalmente, que é onde o bicho pega, que é onde tu conhece quem realmente suporta a parada e quem realmente está lá só para ficar de gracinha, entende? Então é como treinar, é literalmente como treinar. Quanto mais treina, mais calos na tua mão você cria e mais resistente você fica para fazer aqueles exercícios. Então, conforme tu for trabalhando por muito tempo, resistindo por muito tempo, tu vai criando essa resistência de forma natural. E isso que é interessante, porque não é um dom de nascença. Nunca foi um dom de nascença. Porque no final, cara, é sobre você literalmente executar aquilo de forma intencional. Então não falta de talento. Não é falta de talento. É literalmente execução. Você manter aquela consistência e conforme o tempo tu vai resistindo mais. Então eu conheço pessoas que no começo não resistiam muito, não tinham tanta motivação para continuar tanto tempo trabalhando, executando. Mas conforme elas foram resistindo e não parando, elas foram melhorando a mentalidade delas. Eu até sou contra isso, para ser sincero, mas é incrível o quanto o teu mental afeta tudo na tua vida, tá? Desde tu ter um pensamento negativo até tu começar um projeto já pensando que vai dar ruim, que vai dar errado. Então, isso entra até no sentido de você resistir mais que as outras pessoas, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu mesmo, cara, eu comecei a trabalhar e estudar marketing com 16 anos. Eu já criei aquela perspectiva, né, de ter uma rotina perfeita. 5 da manhã, tomar um banho gelado, meditar e por aí vai, tá? Não que seja ruim. Só que não é tão necessário. Não é o que vai virar a tua chave. Então, se tu comparar eu com 17 anos, 18 anos, cara, mano, qualquer dificuldadezinha, cara, eu caía fora, eu desmoronava. Hoje não, eu tenho a mentalidade diferente. Porque eu resisti por muito tempo. Quis desistir? Sem sombra de dúvidas. Todo santo dia eu quis desistir, mano. Então hoje, por exemplo, cara, eu não faço as coisas porque eu gosto, porque eu tenho motivação, mas porque eu preciso, para onde eu quero chegar. Isso vai, claro, além de mentalidade, tu ter uma clareza do que realmente tu quer pra tua vida. Porque se tu não tem noção do que tu quer pra tua vida, cara, qualquer coisa serve. Qualquer bosta serve, qualquer emprego serve. Mas não, eu já tenho uma ideia da vida que eu quero, tanto pra mim quanto pros meus pais. Então eu já sei que empreender, criar uma empresa, é o único caminho possível para eu conseguir aposentar minha família, para eu conseguir comprar as coisas sem olhar o preço, para eu viajar para qualquer local. Então, tem pontos também na tua vida que você vai precisar ter clareza, e nisso já entra urgência também. Então, é interessante que também é um conjunto de coisas, tá? É um conjunto de coisas para você resistir mais que as outras pessoas. Então, para finalizar esse conteúdo, o que tu pode sair daqui já com conhecimento? As pessoas que de fato têm resultado, elas têm as mesmas dificuldades que a gente. Elas têm medo, elas têm desmotivação. Muitas das vezes elas não gostam do que fazem, muitas das vezes, a grande maioria. Só que a única diferença que elas têm é que elas resistem mais que as outras e trabalham por mais tempo. Só isso, não tem segredo. Literalmente não tem segredo, não tem hackzinho, tá? Então, esse é o primeiro conteúdo aqui do meu canal. Caso você curta esse tipo de vídeo,
e até mesmo esse tipo de tema, pode acompanhar aqui o meu canal, se inscrever e até deixar uma curtida aí. Valeu!